Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Temos a alegria de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Dia em que a igreja celebra o 30º domingo do tempo comum. Estamos nos aproximando do advento, mas ainda é tempo comum. É o tempo da gente refletir e meditar a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor. Domingo é dia de Santa Missa, então não deixe de ir à Santa Missa, procura ir aonde tem uma igreja mais perto da sua casa, vá participar. Essa reflexão não substitui a homilia da missa, pode até te ajudar a entender, mas não substitui, tá bom? Então, abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, graças a Deus, aqui no Brasil se propagou muito aquele chamado Cerco de Jericó. Você já deve ter escutado falar alguma vez, ou talvez esteve aí na sua comunidade, na sua paróquia, o chamado Cerco de Jericó. Jericó é uma cidade muito antiga, uma cidade histórica de Israel. E um momento que faz parte da história dessa cidade foi quando Josué ficou ali, em volta da muralha, querendo conquistar a cidade. E com um toque de trombeta, ele conseguiu destruir as muralhas e tomar posse da cidade. Então, a gente acredita que por meio da oração, a gente também pode conseguir muitas coisas. E é exatamente o que acontece também em Jericó hoje, quando Jesus passa. Disse que Jesus estava, olha só, naquele tempo Jesus saía de Jericó. Ou seja, ele não estava dentro da cidade, ele também estava fora, assim como Josué. E ali tem um homem que clama, que ora, que suplica. Bartimeu, que era um cego mendigo, ou seja, vivia marginalizado, colocado à margem, excluído, porque era tido como um homem amaldiçoado. Naquela época, ter uma deficiência, ter uma doença, era sinal de que ele tinha cometido alguma coisa ou alguém da sua família e ele agora estava pagando. E naquela época não tinha direito, não. A pessoa realmente vivia excluído, marginalizado e dependendo dos outros. E aquele homem escuta falar de Jesus. Certamente ele já tinha escutado falar de Jesus, mas ele escuta falar que Jesus estava passando por ali. Então ele grita, ele pede, Jesus, filho de Davi. Sabemos que Jesus não é filho de Davi, mas da descendência de Davi. E aí as pessoas que estavam mandam ele se calar. Às vezes, quando a gente está buscando a Deus, a gente está suplicando,
A gente está buscando ter uma vida de oração mais intensa. Tem muitas pessoas que tentam nos calar, dizendo, isso é bobagem, isso é besteira, isso é perca de tempo. Para quê? Agora tu virou rato de igreja, agora tu só quer saber de igreja. Tantas pessoas tentam abafar a nossa oração, a nossa oração de súplica, a nossa oração de necessidade. Mas foi exatamente essa oração perseverante desse homem que fez Jesus parar e dizer, chamai. Eu penso que Jesus já deve ter escutado no primeiro momento, mas às vezes ele espera que a nossa oração seja insistente. Vocês lembram que em um domingo passado dizia que a nossa oração deveria ser insistente, como aquele amigo que vai à noite pedir um pão ao outro amigo que já está deitado. E diz, pode até ser que não seja pela amizade, mas pela importunação. Ou seja, a oração precisa ser perseverante. E a oração desse homem, Bartimeu, foi perseverante. Tanto que Jesus mandou chamá-lo. E foi exatamente a partir desse ato de fé, ele jogou o manto. Gente, jogar o manto quer dizer, ele estava convicto de que a partir daquele momento ele não levaria mais a mesma vida, porque o manto era exatamente onde as pessoas jogavam as moedas. As pessoas não podiam tocar nele. Então, as pessoas jogavam as moedas. E ele jogou o manto, ele deu um pulo, né? E ele foi até Jesus. Mas é interessante no evangelho de hoje, uma pergunta que Jesus faz. Uma pergunta assim que quando a gente lê, a gente fica perguntando, mas por que Jesus fez essa pergunta, né? Eu estou preparando um retiro que é sobre as perguntas de Jesus. Então, toda vez que no evangelho tem uma pergunta de Jesus, eu paro e leio e reflito, né? Eu me paro ali e me detenho naquela pergunta. Jesus faz uma pergunta para um cego, um deficiente visual. O que tu quer que eu faça por ti? Né? E aí eu fico pensando, às vezes a gente fica pedindo a Deus coisas desnecessárias. Esse homem por acaso ia pedir, me dê um cão de guarda, né? Me dê uma cirurgia, me dê um óculos escuro, me dê um colírio. Não, ele pediu o essencial. Ele foi lá exatamente naquilo que ele mais precisava. Mas Jesus pergunta, sabe, porque às vezes a gente se detém, a gente se apega às nossas deficiências e a gente vai pedindo coisas a Deus que não são tão essenciais. E a gente deixa de pedir a Ele o que é essencial. Esses dias eu fui pregar em um determinado local e eu dizia, né? Jesus dizia no evangelho do domingo passado, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quando Tiago e João pediram um lugar de honra lá na glória, Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Às vezes a gente fica perdendo tempo na oração. Sim, por favor, que meu candidato ganhe. Por favor, que meu time ganhe. Por favor, isso, por favor, aquilo. Meu povo, peço o que é essencial. O que é essencial, Frei? É ser santo. Essencial é viver na vontade de Deus. Essencial é abraçar o projeto que Ele tem para nós. Essencial é a gente, de fato, nessa vida, seguir os planos dEle. Essencial é a gente um dia conseguir chegar na glória do céu. O Carlo Acutis dizia, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Todas as vezes que alguém me pergunta, Frei, o que é que você mais quer? Eu quero o céu, eu quero a vida eterna, eu quero ser santo, eu quero me salvar. Então peça isso ao nosso Senhor. Ao invés de ficar pedindo coisas que só servem para essa vida, peça coisas essenciais. Senhor, dá-me um coração parecido com o teu. Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a amar, me ensina a ser mais desapegado, me ensina a me libertar desse vício. Peça o essencial. Aquele homem pediu o essencial, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Às vezes nós vivemos uma verdadeira cegueira espiritual, que não nos deixa ver o que é necessário de fato para a nossa vida. Mas Jesus pergunta, o que você quer?
Na verdade, o que você mais precisa? E aí a gente às vezes fica pedindo a Deus coisas que não são tão necessárias, que não são tão prioritárias. Mas esse homem foi sábio. Senhor, que eu veja. E Jesus o curou e disse que a partir de então ele o seguia pelo caminho. Será que quando a gente recebe uma cura, um milagre, uma bênção, a gente continua seguindo a Jesus? Ou a gente pega aquela bênção, aquele milagre, aquela graça e vai embora? Não. Se você receber uma graça, um milagre, uma bênção, é para que você siga nosso Senhor com mais amor e com mais perseverança. Entenda isso. É para que você ame-o mais, para que você o sirva mais, para que você esteja com Ele mais e mais. Vamos seguir o exemplo desse Bartimeu, que na verdade aqui representa cada um de nós, que vem até Jesus com as suas cegueiras e confiando na misericórdia do Senhor, pede: Senhor, que eu veja. Que a sua oração hoje seja essa: Senhor, que eu veja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.